boa noite. Muito bem, esperando aí o pessoal entrar para que a gente possa começar a nossa live de hoje. Aí no Brasil 22 horas, né? Mas eu vou contar para você que hora é aqui. 2 horas da manhã, exatamente. Dá para ouvir o sino da igreja aqui tocando? Toca de hora em hora. Muito bem, feliz por tê-los aqui. Aproveita aí para compartilhar com todo mundo para que mais pessoas possam estar aqui conosco nessa próxima hora, né? Nesses próximos minutos. Combinado? Aqui embaixo ó, tem um aviãozinho, encaminha isso daí, compartilha, copia o link e manda aí para todo mundo vir para cá. Hoje nós vamos falar sobre medo de gravar vídeos e isso daí atrapalha muitos profissionais, né? Eu gostaria de ouvir aí se vocês, né, de ler se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Só um minutinho. Aqui, peraí que eu virei a câmera. Tô tentando desligar aqui a luz. Olha lá, vocês estão aproveitando para ver, né, a minha pia. Veja só. Eu tava tentando aqui, ó, conectar a luz para ficar melhor para vocês. E aí, agora? Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Marca aí para mim. Muito bem. Olha lá, de novo. Tá dando mau contato aqui com a minha iluminação, então eu não posso tocar na tela. Senão mostra ali, ainda bem que eu não tenho louça para lavar, né? Senão vocês iam ver. Muito bem, meus amores. Hoje o assunto ele é extremamente estratégico, né? Para aquele profissional que tem um pequeno negócio ou um outro negócio qualquer, ou autônomo, ou gosta, né, de ter uma imagem aí dentro das redes sociais que seja diferenciada. Por isso que nós vamos falar sobre isso. Por que que nós vamos falar sobre isso hoje? Semana passada eu fiz uma enquete e perguntando, né, sobre essa questão do medo de falar em público, o que de repente te atrapalhava, e muitas pessoas comentaram que essa questão de falar, né, em público e gravar vídeos era algo que atrapalhava um pouco. Eu não vou conseguir esgotar nessa 1 hora que nós temos esse assunto, então eu vou tratar o assunto de uma maneira um pouco dividida. Eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto do medo, e vou falar também um pouquinho sobre os aspectos que são mais tecnológicos. E dentro disso tem uma surpresa para quem ficar comigo até o final. E aí eu vou trazer para vocês aí algumas dicas. E quem ficar comigo até o final vai ter aí uma surpresa, porque depois, assim como eu já fiz numa outra live, eu vou encaminhar um material para vocês terem aí como apoio. Legal, né? O pessoal, pelo menos da outra live que eu fiz aí há uns 15 dias atrás, curtiu muito e pediu para que eu continuasse encaminhando aí esse material. Então, para que a gente possa começar, eu vou pedir aí para vocês compartilharem, né, essa live. Vou pedir para vocês printarem aqui essa tela, encaminharem no history de vocês, me marcando. Por quê? Quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de reputação, de gravar vídeo, enfim, nós falamos também de ganhar visibilidade. E quando a gente fala de ganhar visibilidade, nós estamos falando aí de um aspecto extremamente importante, que é fazer parcerias, ganhar visibilidade na rede dos outros. Então, todo mundo que printar aqui essa tela, compartilhar convidando as pessoas no seu history e me marcar, depois eu vou replicar, né? Vou repostar isso no meu history para que os meus seguidores possam ver vocês. E isso é muito bacana e é uma troca super interessante para que vocês ganhem mais seguidores, mais visibilidade também. Combinado? Então aproveita aí, printa a tela, manda, compartilha para que a gente possa aí chegar ao final da live com um número interessante de pessoas. Combinado?
Como eu falei aí no início, aqui em Portugal são 2 horas da manhã. Eu fiquei até agora esperando para falar com vocês, para que vocês estivessem aí num horário melhor. Porque muitas pessoas comentaram comigo sobre o horário, né? Que eu tento fazer um horário intermediário, mas são 4 horas a mais aqui. E fica difícil às vezes para o pessoal aí do Brasil, saindo do trabalho, chegando em casa, e o horário acabava ficando um pouco apertado para assistir. Então hoje eu tô fazendo essa live exclusivamente, né? Lógico que pode ser que tenha alguém aqui de Portugal assistindo, que esteja acordado também, mas tô falando exclusivamente com vocês. Aê, Brasil, que saudade! Tô vendo aí várias pessoas comentando. Bora lá, vamos começar, senão a gente não termina aqui a tempo de falar tantas coisas que eu anotei para vocês. Então, a primeira coisa, né, que eu comentei aqui com vocês é justamente a questão de ter feito uma enquete, e aí eu vou dividir o assunto para que a gente consiga aí sanar, né, a expectativa das pessoas que encaminharam para mim essa questão da dificuldade, né, de fazer a gravação dos seus vídeos. Primeira coisa que a gente precisa pensar é gravar uma live como eu estou fazendo agora, que é ao vivo, né? Exige um pouco mais de treino, porque obviamente eu vou errar, vou fazer algumas coisas, vou pular algum tópico aqui, só que ninguém sabe aí desse lado qual é a minha sequência. E se eu ficar quietinha aqui no meu canto, ninguém vai saber se eu errei a sequência ou não. Concordam comigo? Não sei se faz sentido, dá um joinha aí para eu saber se vocês estão de acordo com essa opinião. Quando é um vídeo em que eu vou gravar para colocar no meu feed, ou no YouTube, ou no meu próprio history, eu vou ter medo do quê? Porque eu posso clicar no botãozinho, apagar e fazer de novo. Então essa questão de medo de gravar o vídeo exige etapas. Por exemplo, todo mundo já fez academia alguma vez na vida. Então quando você chega na primeira semana, normalmente são treinos de adaptação. Você não vai chegar lá malhando ultra peso, fazendo uma série de coisas, porque o seu corpo não vai suportar isso. Existe um processo. Então, eu vou começar gravando um history. Ótimo, são 15 segundos, 30 segundos. Aí eu vou começar agora a gravar um vídeo para o meu feed, que pode ter até 1 minuto. E depois, o próximo passo, gravar uma live que tem 1 hora, meia hora, 20 minutos. Então é um processo e é preciso entender que ninguém nasce sabendo. É algo assim até muito, como é que eu posso dizer, óbvio, né, de se falar, mas as pessoas acham sempre, querem sempre se comparar com aquelas pessoas que falam todos os dias. Então assim, cada um está num nível diferente. E você tem que ter esse autorrespeito. Isso é uma forma de você respeitar a sua limitação naquele momento. Então, se hoje você só consegue gravar um history de 15 segundos, tá tudo bem. E já é ótimo. Porque o feito é melhor do que o perfeito. Eu aprendi essa frase e agora repito assim quase todos os dias. Porque o importante é você sair daquela inércia de ficar parado para justamente começar a fazer alguma coisa. E a sua rede social ela pode ser simplesmente uma rede social que você conversa com seus amigos. Mas se você gravar um vídeo em que você quer levar uma mensagem de motivação, uma frase, mostrar uma viagem para os seus amigos e que esse vídeo, né, essa gravação tenha uma qualidade melhor, com certeza você vai ter uma interação muito maior, porque já que você postou, significa que você quer dividir, partilhar isso com outras pessoas. Não sei se está fazendo sentido para vocês, coloca aí para mim. E também não esquece de printar essa tela, colocar no history de vocês, me marcar, que depois eu vou compartilhar com a marcação do nome de vocês, para que vocês possam ter acesso também a novos seguidores. Ótimo, né?
Muito bem, vamos lá. E quem ficar comigo até o final vai ter uma surpresa, hein? Eu vou contar como é que vocês vão ganhar o material de hoje, desta aula, e também sobre as dicas dos cursos que eu vou passar aqui para vocês, de parceiros meus que me fizeram chegar num nível, né, melhor do que há algum tempo atrás, e eu vou compartilhar esse crescimento que eu tive com vocês. Uma coisa extremamente importante é que as pessoas não têm medo de gravar o vídeo, porque as pessoas mexem no celular o tempo todo. Não tem medo de apertar os botões ou não saberem o que fazer ou quando fazer, clicando no próprio celular. As pessoas sabem fazer isso, mesmo que num nível muito básico. As pessoas não têm medo de falar em público. Até porque o tempo todo nós falamos, mesmo sozinhos. O medo que as pessoas têm normalmente, e que também faz parte aí dessa pesquisa que eu fiz, dessa enquete que eu fiz, e também dos estudos que eu tenho feito em termos de desenvolvimento e comportamento, né, das pessoas, é o medo de passar vergonha, é o medo de ser ridicularizado, é o medo de errar, é o medo de não saber responder alguma pergunta, é o medo do julgamento, né? Eu tô vendo aqui a Renata falando que tá travando. Aqui tá normal a internet. Eu queria que os outros que estão assistindo comentassem aí se tá travando ou não. Se não, sai e entra de novo, Rê. Comenta aí comigo, vocês estão conseguindo ver numa boa? Para eu poder seguir aqui, para vocês não perderem nada. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou seguindo aqui. Aí o pessoal tá falando que tá normal. Então entra e sai de novo, que às vezes é algum bugzinho. Aliás, o Instagram hoje ele deu vários bugs, né? Então, às vezes o celular de algumas pessoas pode ser ainda que esteja com esse erro. Então vamos lá. Outro medo, né, que as pessoas têm é do branco, né? E tudo isso tem a ver com os traumas que nós temos de infância, tudo isso tem a ver com a questão de sermos aceitos, tudo isso tem a ver com a questão da validação, né? Então, quando a gente fala dessa questão de ser validado, quando a gente fala dessa questão do medo, e ainda há pouco eu estava assistindo uma outra live da doutora Tânia Zambon, que depois eu falo para vocês sobre ela. Muitos dos traumas que nós temos justamente de falar em público são as repressões que a gente sofre na escola enquanto criança ou até mesmo dentro de casa, do fala baixo, não fala agora, você está gritando muito, fica quieto, né? Então, todas essas formas de reprimir o nosso comportamento, a nossa manifestação em público, faz com que ao longo da nossa vida a gente carregue essa repressão, achando que sempre que a gente vai falar, que a gente vai se manifestar, que vai perguntar alguma coisa, é algo errado. Outras pessoas passaram por situações que geram este medo, né? Então, se vocês puderem comentar aí, se vocês já passaram por alguma situação de medo, eu acabo comentando aqui com o exemplo de vocês. Vai colocando aí para mim. Então, o medo, ele vem, na maioria das vezes, da aceitação que a gente tem conosco. Então, nós temos questões de eu não me acho bonito, eu não me acho bem vestido, eu acho que eu não falo bem, eu não me comunico, né, de uma forma clara, eu me sinto muito gordinho, muito magrinho. Então, cada pessoa tem ali uma trava, além dos traumas de infância, além dos traumas que de repente tem a ver propriamente dito com o fato de você ter passado por alguma inibição falando, né, em público ou gravando alguma coisa. Ainda tem essa questão que é da autoaceitação, né? Essa questão da autoaceitação é uma das coisas que inibe numa proporção
significativa às pessoas, porque quando a pessoa ela vai falar com o outro, ela está exposta. E muitas vezes a pessoa não tem medo de falar ou de gravar um vídeo, é a exposição. E além disso, é o que vem depois. Se vai ser criticado ou não, se vai ser julgado ou não, se vai ser aceito ou não, se vai ser elogiado ou não. E cada pessoa lida com isso de uma maneira diferente. E ainda tem uma questão extremamente importante, que é, às vezes, você sentir um incômodo até físico, né? Como vocês bem sabem, aí a maioria já me acompanha há um bom tempo, eu leciono, né, em universidades, dou treinamentos e lógico que existem muitas pessoas que eu encontrei, né, nas salas de aula ou em treinamentos corporativos que não têm receio de falar em público. Isso é excelente porque é uma limitação a menos que a pessoa tem que vencer. Agora, as pessoas que têm, né, essa limitação, muitas passam por suar muito, pessoas que têm cólicas, pessoas que têm dor de barriga sem sair correndo para ir no banheiro, pessoas que têm ânsia de vômito, pessoas que começam a ficar vermelho, ruborizado. Então, cada pessoa tem uma manifestação diferente, tanto na forma emocional de lidar com aquilo, como na forma física, até porque as duas coisas estão ligadas, e quando a gente tem ali uma limitação e essa limitação nos incomoda a ponto de mudar a nossa fisiologia, a sua mente começa a mudar o foco. Ela começa a olhar que você está tremendo, que a sua mão está isso, que você falou muito né. Ela começa a buscar os defeitos. E aí é onde trava tudo e que vem aqueles brancos que normalmente a gente ouve as pessoas que têm mais dificuldade de falar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de eu continuar, compartilhe aqui, convida os amigos, e eu comentei que visibilidade é uma parceria. Quem printar a tela, mandar no seu history me marcando, depois eu vou fazer um post sobre isso no meu history também, colocando você em contato com a minha rede. Isso pode aumentar o seu número de seguidores ou até gerar negócios. Tô esperando. Vai lá, eu quero ver quantas pessoas vão fazer isso. E quem ficar comigo até o final vai ter uma surpresa, porque eu vou encaminhar e vou dizer como um material específico sobre esta live. Muito bem, vamos seguir aqui. O segundo ponto é quando a gente pensa, né, nos problemas aí que estão ligados à questão das mídias, né? Então, as pessoas ficam com um padrão, né? E eu tenho um incômodo muito grande com essa questão de padrão. Eu já li, já tive contato com muitas pessoas e muitos livros, enfim, muitos vídeos relacionados ao assunto de falar em público ou a questão de marketing pessoal, criação de marca pessoal, não importa. E existem muitas regras. E eu sou uma pessoa espontânea e as regras elas acabam com a minha espontaneidade, acabam com a minha naturalidade. E demorou muito tempo para que eu conseguisse aceitar sair da regra sem culpa. Então, quem me acompanha aqui nas lives e até na sala de aula, que já foi meu aluno, sabe. Eu falo palavrão, né? De vez em quando escapa, aí daqui a pouco vai escapar algum. Eu não sigo um padrão que é aquele padrão engessado, em que você tem que pôr a mão aqui, você tem que pôr a mão ali, e inclusive ensinava isso para os alunos. Por quê? Se eu estou pensando que a minha mão ela tem que estar no lugar A, no lugar B, que eu posso ou não posso segurar uma caneta, que eu posso ou não posso segurar um papel, o meu cérebro está sobrecarregado. E é aí que começa a questão do nosso cérebro
dispersar a energia que deveria estar concentrada no conteúdo que você tem para passar, em ser você. Lógico que eu não estou dizendo, até como professora seria um tiro no meu próprio pé, lógico que eu não estou dizendo que a gente não, que a gente tem que ignorar todas as regras, de forma alguma. Só que existe, lembra que eu falei lá no início, um processo. À medida que eu vou aprendendo as coisas, eu vou incorporando e somando mais. Vou contar uma história para vocês e que a maioria aqui deve já ter passado por isso. Quando a gente aprende a dirigir, no processo de aprendizagem, primeiro a gente aprende a entrar no carro. Brincadeira. Quando a gente senta no banco do motorista, a gente olha para tudo aquilo e fala assim, meu Deus, ver alguém fazer parece muito simples, muito natural, porque a pessoa já vai fazendo sem ficar pensando, né, no que vai fazer. Mas à medida que a gente vai fazendo as aulas, vai treinando e vai andando, né, com o carro, você começa num processo de aprendizagem que você não tem habilidade para fazer aquilo, então você tem que pegar o manual que foi passado para você e trazer para sua mente e falar, bom, então agora eu piso na embreagem, agora eu troco a marcha, agora eu faço A, agora eu faço B, na subida eu faço isso, na subida eu faço aquilo, e você está andando numa velocidade baixa para que dê tempo de você processar tudo isso. À medida que o tempo vai passando, você não olha mais para todos esses detalhes. Inclusive, você vai falar no celular, vai mandar mensagem, vai gravar videozinho dentro do carro, você vai cantar, você vai falar com as pessoas, quem fuma vai fumar, né? Tem pessoas que vão se maquiar dentro do carro, tem pessoas que vão ensaiar textos, que vão fazer apresentações, olhar relatórios dentro do carro. Não estou dizendo que seja certo, mas estou dizendo, olha o grau de evolução do 0, né, do 8 para o 80, vamos colocar assim. Então, quando você aceita que existe um processo, você também vai fazer isso com você no fato de gravar um vídeo ou de falar em público, né, se for aí no caso, tanto online quanto pessoalmente. Aos poucos você vai colocando mais regras e mais detalhes que pessoas, autores, enfim, especialistas escreveram e que colocam como uma dica interessante. Agora não queira fazer tudo junto, senão você vai ficar igual um robô, igual um boneco. E é isso que faz com que você muitas vezes tenha o branco, muitas vezes esqueça o que você tem para fazer ou para falar. Combinado? Se estiver fazendo sentido para vocês, manda um joinha aí para mim, para eu saber se vocês estão aí prestando atenção, estão quietos ou já dormiram, né? Manda aí um sinal de vida para eu saber se vocês estão me acompanhando. E vamos tocando aqui o barco. Agora, sobre o medo, eu vou falar mais numa live que eu vou fazer especial, que eu fui convidada pela Conexão Rede Mulher, né? A Catarina me fez um convite dia 28, depois eu passo informação para vocês. Eu vou falar mais sobre isso na outra sexta-feira, tá? O que eu quero também falar para vocês é um pouquinho de dicas de como melhorar tecnicamente a sua apresentação. Então, uma das primeiras coisas é você se sentir à vontade, né? Então, assim, qual ambiente eu vou gravar o meu vídeo? Né? Onde eu estou à vontade, porque tem pessoas que vão chegar no meio da Avenida Paulista ou na Estação da Sé, falando do Brasil especificamente, vão sacar o celular, vão gravar o vídeo na maior e tá tudo bem. Tocou o foda-se. E eu adoro. Vocês sabem que eu adoro botar fogo nessas coisas. Agora, tem pessoas que vão ter que ir para um ambiente fechado, quietinho, sozinho, vão gravar e vão gravar e vão gravar e vão apagar 500 vezes até sair mais ou menos. E, gente, tá tudo bem. Nunca vai ficar 100%. E é esse grau de exigência, essa culpa, essa cobrança que saindo de cima do ombro, tudo fica mais leve. Você tem que aprender a curtir esse processo e dar risada, porque depois você vai olhar um vídeo seu de algum tempo atrás e vai olhar um vídeo naquele momento em que você evoluiu e vai falar, caramba, como eu melhorei. Lembra a história do dirigir? É a mesma coisa.
Vamos seguindo. Outra coisa extremamente importante, principalmente se você for fazer um vídeo que está relacionado ao seu trabalho, faça um roteiro. Pode ser mental? Pode. Posso anotar no celular? Pode. Anota no papel, num guardanapo de restaurante, não importa. Tem que ter começo, meio e fim. Porque quando eu estou falando com um público que é específico relacionado ao meu trabalho, isso vende a minha reputação, a minha credibilidade. E quanto melhor eu fizer a cada dia, melhor eu serei visto pelos aqueles que me seguem. E eu amo esse assunto. Dá pra ver, né? Dá pra ver meu olhinho brilhando. Que mais? Coisas que a maioria das pessoas não gostam de fazer. Estudem o que vocês vão falar. Ensaiem. Nem que seja mentalmente. O que eu vou chegar lá e vou falar o quê? Né? A gente não pensa nesse tipo de coisa? A hora que eu chegar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Por que não com o seu trabalho? Por que não com o vídeo que você vai gravar? Por que não numa apresentação, numa entrevista de emprego que você vai fazer? Então, quando você coloca ali na sua mente, né, ensaia, principalmente na sua mente, aquela situação deixa de ser nova, o seu grau de ansiedade diminui. Eu não sei se vocês sabem, e se já tiveram oportunidade de ler livros, né, ou ver documentários do Nuno Cobra, que era, na época era chamado de mentor, mas hoje a gente já usa um outro nome, e é muito conhecido, era o coach do Ayrton Senna. E vários atletas têm essa técnica e usam essa técnica junto aí com seus coaches, com seus mentores, que é o da visualização. Eles fazem as corridas mentalmente, como se estivessem simulando. E eles têm até simuladores hoje, já que entram, né, nos carros ou simulam, né? Os treinos são simulações das competições. Consegue perceber? Um atleta, ele treina não sei quantas mil vezes para fazer uma corrida de alguns segundos. Então, se você vai falar com o seu público, por que você acha que vai chegar ali e vai se dar bem sem fazer um ensaio, pelo menos um? Então, é esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas atribuem ao medo de falar em público a sua falta de preparo. E esse é o ponto, porque ninguém tem medo de falar. É algo natural, faz parte da estrutura do ser humano. O que tem por trás disso é o que motiva essa desculpa do medo de falar. Se você entender e identificar que o seu medo de falar vem de uma das questões, né, que nós falamos logo aí no início, de traumas de infância, repressões em salas de aula, ou de repente o não aceitar como você é, o seu corpo, o seu jeito, tudo isso que nós já falamos, que depois quem entrou um pouco depois pode assistir aí o comecinho para não perder essa explicação. Quando você identifica essa questão, fica muito mais fácil de você entender que o falar em público está lá na frente. Ele é ali como se fosse a última etapa. Agora, se você estiver preparado para chegar ali e entregar aquele conteúdo, por mais que você seja tímido, você entrega o conteúdo com menos dificuldade. E aí vamos seguir aqui nas nossas dicas. Outra questão que é extremamente até engraçada, e que se vocês já ouviram falar sobre um livro que é O Poder da Presença, da Amy Cuddy, e tem também vídeos dela no YouTube, do TEDx Talkings, vocês vão ver que ela fala muito sobre essa questão. Se você não sabe fazer, finge que sabe, né? Então, isso é extremamente importante, porque quando você finge que está fazendo alguma coisa, o seu corpo, que não sabe a diferença, né? A sua mente, que não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário,
vai entender que aquilo ali está funcionando normalmente. Então, se a gente tem a técnica do sorriso, que quem está triste e precisa, né, que o seu corpo produza hormônios, né, da felicidade, enfim, fingir que estar feliz é fingir que você está sorrindo. Você vai estimular os músculos que você utiliza para sorrir e vai enganar o seu cérebro. E ele vai produzir os hormônios. Então, a mesma coisa você consegue fazer numa apresentação. Então, uma dica fantástica para vocês, que isso é usado por muitas pessoas que têm um nível já bem diferenciado. No livro do Poder da Presença, a Amy, ela até comenta, e vocês já devem ter visto algumas coisas sobre linguagem corporal, eu já falei algumas coisas aqui. Façam a posição do herói, né? Uns 5 minutos antes que vocês vão gravar um vídeo, fazer uma entrevista de emprego, conversar com o cliente, conversar com alguém, que aquele processo de comunicação seja importante, ponham as mãos, vocês não vão conseguir ver aí, assim, mas né, dá para entender. Ponham as mãos na cintura, abram as pernas, né, como se você estivesse bem apoiado no chão. É conhecido também como a pose da Mulher Maravilha, né? O do Superman normalmente não, porque ele normalmente está com os braços cruzados, né? Então, nesse momento, você não está se preparando adequadamente. Agora, quando você está de peito aberto, né? Sem nenhum escudo, e você está ali projetando o seu corpo para frente, que aqui são os seus órgãos vitais. Quando os seus órgãos vitais estão sem nenhuma proteção, porque o escudo, cruzar o braço, tem a ver com isso. Então, quando você abre isso e você mostra que você está disposto o teu cérebro vai entender que não existe perigo, porque você não está protegendo a sua região dos órgãos vitais. Isso é fantástico. Então, a posição, né, da Mulher Maravilha, que é você colocar as mãos na cintura e ficar com as pernas fixadas no chão também, com um espaçamento aí de uns 30, 40 centímetros, faz com que todo o seu corpo esteja em equilíbrio e o seu cérebro vai entender que este equilíbrio significa confiança, segurança, e ele vai produzir as substâncias necessárias para que você aumente e potencialize esse sentimento. E o teu cérebro vai entender que aquela situação é tão confortável e você está tão confiante que realmente você vai começar a agir daquela maneira. É fantástico, né? Eu sou apaixonada por esse assunto e eu amo falar sobre isso. E só este assunto daria para a gente falar algumas horas. Mas eu vou correr aqui para dar tempo da gente fazer e falar sobre tudo dentro aqui do tempo que eu tenho para falar. E fica comigo que no final tem uma surpresa, hein? Não vai esquecer. Então falamos aqui da técnica da Amy. Muito bem. Outra coisa que você tem que ter em mente quando for gravar o seu vídeo é o seu fundo, o seu enquadramento. Eu aqui na minha casa eu não tenho um sofá, eu não tenho um ambiente que lembre um escritório ou coisa do tipo. Então eu tenho que me posicionar num ambiente o mais neutro possível para me enquadrar aqui, que vocês consigam me perceber, me verem de uma maneira que seja clara. Então normalmente vocês vão me ver com roupas mais escuras, quando o fundo ele já é claro. E eu também tenho que ter um outro cuidado com o enquadramento, porque não iria adiantar eu estar sentada completamente torta aqui na cadeira, sem nenhum motivo. O quanto mais centrada eu estiver na tela, mais, e isso é uma questão de linguagem corporal também, mais entregue e mais verdadeira é a nossa troca, a nossa comunicação. E isso gera credibilidade. Então é isso também que vocês precisam lembrar no momento de gravar um vídeo, principalmente para aqueles que utilizam o vídeo com alguma finalidade profissional. Outra coisa importante, o meu celular ele está preso aqui num tripé
que você compra aí no Brasil, ou pela internet, ou em qualquer lugar, por 15, 20 reais. Então é muito simples, você prende o seu celular e aí você não fica com aquela coisa que você fica dançando com o celular. Se você está na rua, você está em algum evento, você está com o celular na mão ou um pau de selfie, é diferente, porque o contexto é outro. Mas eu vou falar 1 hora com vocês. Imagina se eu ficasse 1 hora dançando aqui. Tudo bem que eu adoro dançar, ia ficar sambando aqui tranquilamente, mas não é o caso. E é isso que tem que ter, coerência com aquilo que você está fazendo. Outra questão também que é interessante é você não deixar de fazer o seu vídeo porque você não tem o equipamento A ou o equipamento B. Eu, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, usava exclusivamente o meu celular para gravar. Aí, depois de um tempo, xeretando e com alunos meus do visagismo, que eram extrema, não sei se tem alguém aí que vai assistir, beijo para vocês, o pessoal do visagismo aí da Embi Morumbi, começavam a ensinar coisas em função das técnicas de tirar fotos, por conta de arrumar noivas, etc e tal, e eu comecei a aprender uma série de coisas, e aí eu vou pegar um negócio aqui para vocês verem. Depois disso eu comprei uma luzinha, ela tem aqui, eu vou apagar para vocês poderem ver, é um equipamento que ele fica em volta, preso no meu celular, em volta da minha câmera, para a iluminação ficar melhor. Aí eu vou mostrar outros equipamentos aqui para vocês, espera aí. Muito bem. Então, mas não é a ausência da luz que vai fazer com que eu grave ou não grave um vídeo. Porque lembra, feito é melhor do que perfeito. Há algumas semanas atrás, eu fiz um investimento numa câmera, que é uma webcam, que ela é profissional, e comprei na FINAC aqui de Portugal, e que ela tem uma qualidade muito boa. O microfone, a captação de som dela também é muito bom. E eu utilizo quando eu faço a gravação de vídeo ou para o YouTube, ou as lives até do Facebook. Outra coisa muito simples, né? Eu não sei quanto tá essa câmera no Brasil, mas depois quem ficar comigo aqui vai saber como receber o material que eu comentei. Eu mando o nome da câmera para vocês saberem e poderem comprar aí no Brasil, quem tiver interesse, tá? Mas a câmera do celular, que é como eu tô falando com vocês agora, supre a necessidade. Outra coisa que eu uso, e nem sempre, é um microfone de lapela que custa... Fazer igual a bem blogueirinha, né? Igual as maquiadoras fazem aí nos tutoriais, olha só que tudo, adorei. O microfone de lapela, ele custa aí uns 15, 20 reais no Mercado Livre, enfim, que também tem um som, o resultado do som da gravação também fica diferente. Outra questão, né, que acho que é importante a gente falar sobre essa questão de gravação também a questão de editar ou não editar, que me perguntaram da enquete, né? Uma live, por exemplo, não tem como ser editada, então quem for assistir a live depois, que em função dessa iluminação que eu mostrei para vocês, quando eu toquei na tela, ela virou a minha câmera e mostrou o quê? A minha pia com o meu detergente. Ainda bem que não tinha uma pilha de louça para lavar. Eu não vou editar, é ao vivo. Paciência. E tá tudo bem, é só uma pia. Imagina se eu fosse ficar aqui surtando porque, ai meu Deus, e agora comprometeu a qualidade do meu vídeo. Mas eu vou salvar o vídeo. Se eu quiser colocar esse vídeo no YouTube e cortar um pedaço, tem vários aplicativos que fazem isso, né? E também tem um que eu aprendi num curso da Anatex, que eu vou depois passar para quem ficar aí receber esse material. Eu vou passar para vocês o link do curso, que é um curso que fala sobre gravações de vídeo
no geral, e outro que fala sobre stories. Então são 2 treinamentos que ela tem que me ajudou brutalmente e que eu vou dividir essa fonte, né, de conhecimento, porque eu não sou perita e também não tenho o objetivo de vir aqui ficar ensinando vocês em que parte do celular, que tecla, qual é a função, porque já tem pessoas muito boas falando sobre isso. O objetivo, né, de a gente falar sobre essa questão do medo é tudo voltado para que você tenha uma construção de reputação diferenciada dentro do seu negócio ou na sua imagem, né? Ou ambos também. Então depois eu vou passar essas informações aí para quem ficar comigo. Mas existe aí na loja do Google para notebook, enfim, um site, né, uma plataforma que chama Loom, L-O-O-M, é gratuito, você pode baixar e é um excelente editor de vídeo. Então, quem tiver curiosidade, eu já baixei, já fiz alguns testes, mas como eu ainda tenho um volume de gravação de vídeos pequeno, porque eu preferi iniciar com o podcast, que é só gravação de áudio, né, que é um canal que eu até divulguei aí faz pouco tempo, que chama ReputaCast, e eu coloquei no Telegram, coloquei também o link aqui no Instagram. Se vocês entrarem no meu perfil, tem o link que vai para o Telegram, tem o link que vai para o ReputaCast, que é o meu podcast. Então, assim, aos poucos eu estou produzindo conteúdo que vá para todos os tipos de canais, de mídias. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Porque senão fica um conteúdo pobre e é justamente isso que eu não quero que aconteça. Mas vamos lá. Também tem uma dica super importante que cada vez mais as pessoas estão vendo os vídeos sem som, porque às vezes estão nos seus trabalhos ou estão num transporte público, estão sem o fone. Então, quem quiser colocar legenda, né? Aquela legenda que exatamente fala, está escrito que a pessoa está falando, tem um aplicativo que chama Clips, que é CLIPS. Não sei se tem para Android, tem pro iPhone, mas eu imagino que tenha. Depois, qualquer coisa, eu posso levantar essa informação para vocês. Então, você grava o vídeo com ele funcionando e ele vai colocando as palavras que você está falando já num texto, vai aparecendo embaixo igual um filme, né, legendado. Depois você entra no texto e faz algumas correções, porque às vezes ele interpreta como o corretor que a gente escreve e muda, às vezes, alguma palavra, na nossa voz também acontece. Então, a gente entra e faz ali alguns ajustes. E também para quem tem dificuldade com o falar, existe um aplicativo que... Sabe aquele teleprompter que tem nos jornais, que ou em discursos, em que você está aqui falando e tem uma tela que vai passando qual é o discurso que você tem, né, que fazer. Então tem um também aplicativo que é que se chama Big VU ou Big VV. Eu vou confirmar aqui para vocês e depois para quem estiver comigo aqui, que vai saber como, né, receber esse material aí ao final da nossa live, recebe aí qual é esse aplicativo, combinado? Se você ainda não compartilhou, ainda a gente tem aí uns 15 minutos de live pela frente, então compartilha, manda para os amigos, printa aí a tela, compartilha no seu history me marcando, que depois eu vou replicar esse post aí no history, fazendo com que você tenha acesso à minha rede de contatos. Isso pode te gerar mais seguidores e também negócios. Olha só o tipo de troca bacana que eu tô propondo aí para vocês. Uma ajuda mútua em termos de visibilidade. Vamos ver aí quantas pessoas. Eu já vi que chegaram vários. Depois eu vou fazer a postagem. Quero ver aí quantas pessoas mais, né, vão compartilhar aí dessa ideia. Muito bem, vamos seguir aqui. Então a gente falou sobre, dando uma recapitulada, né, sobre os motivos dos medos, por que a gente tem medo. E aí a gente está falando agora sobre uma série de técnicas que podem ajudar, né,
no dia a dia, na gravação aí de um vídeo ou até mesmo de uma apresentação. Gente, não é porque você não trabalha com nada que esteja relacionado a vídeo nas suas redes sociais que isso não seja útil. Vocês sabem que na faculdade a gente acaba se relacionando com professores de todas as áreas e muitos professores da área de recursos humanos e até mesmo os próprios alunos comentam que muitas pessoas, e é só entrar na internet e jogar lá no senhor Google e vocês vão ver quantos currículos falados as empresas têm solicitado para ver a sua desenvoltura falando sobre você mesmo. Faz sentido isso para você? Coloca um joinha aí para mim para eu saber se você está acompanhando. Vamos seguir aqui. Então, uma questão, né, que a gente sempre fala, e por mais básico que pareça, é treinar, né? A gente falou do ensaio ainda um pouco antes, mas o treinar é algo que é extremamente necessário. E na gravação de vídeo, o bom, pelo menos no history ou no feed, é que você consegue com o seu celular, tá gravando, não ficou bom, errei essa palavra, cancela, faz de novo, cancela, faz de novo. Eu já cheguei a gravar, sei lá, teve um vídeo uma vez que até me irritou, eu gravei, sem brincadeira nenhuma, eu contei, foram 25 vezes que eu comecei, parei, comecei, parei, comecei, parei, até que eu falei assim, agora chega, né? Agora deixa aí do jeito que tá, e a gente vai seguir desse jeito, porque tá tudo bem, vai ter ali a sua falha, sabe por quê? Como eu falei para vocês, as regras elas acabam podando muitas vezes a sua espontaneidade, a sua naturalidade. Quem é você falando? E quando você consegue entender e se ajustar, né, dentro do seu próprio modelo, isso faz com que a naturalidade que você tenha, entre aspas, minimize um erro que você teve, ou de concordância, ou de olhar ou não olhar para a câmera, ou às vezes está um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, a iluminação não tá tão boa, ou às vezes você repetiu algum dos assuntos que você estava falando. Então, a questão é o quanto você gera de envolvimento com aquelas pessoas que você está conversando. Nem todo mundo pode assistir este vídeo, por exemplo, que eu estou gravando agora, mas vão assistir depois. E os números depois de comentários e de visualizações que a gente consegue ver nas informações, nas estatísticas, eles são extremamente ótimos. A última live, por exemplo, que eu gravei lá no Facebook, que vocês aí devem ter acompanhado, tiveram mais de 1000 visualizações. Sem patrocínio algum, sem nenhum investimento. Isso é excelente. Bora lá continuar? Muito bem. Você vai errar. Eu erro, você erra. Parece aula de língua portuguesa. Nós erramos. O problema está em como você lida com isso. Tem pessoas que vão se martirizar, vão ficar tristes, vão achar que não dá para fazer, que não nasceu para aquilo. Quem nunca assistiu, vamos pegar aí um jornal e uma emissora que seja bem comum para todos, bem popular, na Rede Globo, Jornal Nacional, quem nunca viu nenhum dos repórteres que estão ali errar em alguma coisa que foi dita? Eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. E eles deixaram de apresentar o programa de TV no outro dia, eles só fazem isso e erram, porque nós, réis mortais, não podemos errar. É essa cobrança que você tem que tirar dos seus ombros. Achar que você vai começar a gravar um vídeo hoje, ou que você vai gravar uma entrevista de emprego, ou que você vai gravar um history, seja lá a finalidade que for, e você vai sair falando como uma Fátima Bernardes, como um William Bonner, ou qualquer outro repórter ou speaker, enfim, que vocês gostem de ouvir. Não é assim.
Lembra do processo que eu comentei ainda há pouco, né? Mais aí no meio da nossa live, falando sobre o processo de você aprender a dirigir um carro? Você começa de um jeito e depois você domina aquilo ali. Então, é isso que é necessário entender, como você vai lidar com este erro. Entender que a sua motivação tem que ser melhorar aquele erro e não desistir porque errou. Porque a questão é que você vai dar muito mais foco num erro desse tamanho do que, de repente, na quantidade toda de minuto que você mandou muito bem. Dê foco, coloque seu foco, a sua energia naquilo que está positivo. E o que não está positivo, que está ali na balança um pouquinho mais para baixo, ajusta. No próximo você faz melhor. E no próximo você faz melhor. E vão ter pessoas que vão falar para você, você deveria ter falado A, deveria ter falado B, deveria ter falado C. Ouve, filtra, veja o que você pode melhorar, que crítica construtiva é aquela e se faz sentido para você. A gente está cansado de ver pessoas de todo quanto é tipo de natureza e de assuntos na internet que às vezes não sabe falar 2 frases na sequência e tem milhões de seguidores. Qual é o seu objetivo e o que faz sentido para você? Tira as armaduras, essas amarras de regras. Aprenda com elas. Ajuste a sua realidade. Nem todas elas fazem sentido para aquele contexto ou para o seu estilo. Seja autêntico, encontre o seu jeito de fazer. É isso que faz a diferença. É isso que faz as pessoas se conectarem com você. Porque a pessoa quer se conectar com uma pessoa, não com um robô falando. Percebe? Não sei se isso está fazendo sentido para você, mas se estiver fazendo, sinaliza aí para mim. É importante eu ter essa troca aí com vocês. Muito bem. Quanto mais confortável você tiver com o assunto, mais coragem você tem e mais ação você tem. Então, quanto mais coragem você tiver, mais você vai falar. E se a coragem, ela depende do quanto você está preparado, quanto mais preparado você estiver, mais você vai falar e melhor. Então essa preparação, ela é importante. Desde o que a gente começou a falar lá atrás, da época que você era criança e que você foi reprimido de alguma maneira nas formas de você se comunicar, a forma de ir lá para o meio da nossa live falando de você ter um roteiro mínimo para você falar. E agora, lidando com um estágio já avançado aqui da nossa live, em que você pode e deve ousar e não ficar preso nas regras que tem em alguns livros. Você tem que olhar num ponto fixo, você tem que olhar no olho das pessoas, você tem que mexer a sua cabeça na direção do que você fala, você tem que interagir, você não pode mexer os braços, não pode mexer as mãos. Sabe o que faz com o seu cérebro? Fode tudo. Quando você tiver essas regras e esse preparo já incorporado em você, tudo isso vai ser natural, porque você vai conseguir olhar naturalmente sem ter que pensar assim, eu estou olhando muito para o lado direito, agora eu vou olhar para o lado esquerdo. Aquelas pessoas estão me olhando, será que elas estão me aprovando ou será que não estão aprovando? E para a gente terminar, algo que talvez seja um ponto extremamente importante. Tem pessoas que vão gostar do que você fala e como você fala, e tem pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem. Eu sigo pessoas que eu gosto de ouvir o que elas têm para falar, e tem outras pessoas que eu sigo e não gosto do jeito que elas falam. Ah, então por que você segue? Você é louca? Não. O conteúdo dela me interessa. Então eu tenho que saber por que eu estou seguindo. Por que eu estou ouvindo? E até para saber qual é a minha forma de falar, eu tenho que ter os meus exemplos. Pessoas que eu posso copiar
e me aperfeiçoar, e pessoas que eu vou falar, eu não quero falar dessa maneira nunca. Só que ela tem um bom conteúdo, eu vou ouvir. Eu tenho que aprender com os dois extremos, aquilo que é confortável para mim e aquilo que não é. E aí a Kelly, assim como você que está aí me ouvindo e vai me ouvir depois, vai se moldando e vai encontrando uma maneira confortável de fazer algo de uma maneira que goste e que se sinta bem fazendo. Antes que o Instagram derrube a gente, que faltam 5 minutos, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que foi extremamente prazeroso falar sobre um assunto que eu amo, e eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para deixar aí, e que eu vou contar para vocês agora, para quem ficou comigo até o final, como é que vocês vão receber o material e as dicas aqui dessa live. Se alguém tiver pergunta aí, vai me falando enquanto eu vou contando para vocês, para a gente ganhar tempo. Quem quiser o material dessa live e as dicas dos cursos que eu fiz e que eu vou dividir isso com vocês, manda um direct para mim. Eu vou pegar o seu direct, vou te encaminhar um link com o material para que você possa olhar as dicas que eu coloquei. Eu vou preparar ainda esse material para você. Vou colocar os links dos cursos aqui também no History e vou colocar lá no material para que você também possa. Se você não sabe, Kelly, porque o meu problema não é exatamente isso que você falou, mas eu não sei utilizar os recursos do celular da melhor maneira. E aí eu vou dar essa dica para você, porque eu não consigo falar tudo aqui, né? Então eu vou pegar os cursos que eu fiz, vou compartilhar isso com vocês, para que vocês também possam aprender assim como eu aprendi. Se você gosta do meu jeito de falar, se você gosta da minha forma de trabalhar, ela foi sendo moldada ao longo aí do tempo e você pode aprender. Então continua comigo aqui no canal, você vai aprender outras técnicas. Na próxima semana tem outra live falando sobre um outro aspecto que eu ainda vou definir e falar isso para vocês, mas provavelmente é sobre tonalidade de voz na comunicação, que é extremamente importante. E eu quero também deixar aí para vocês o meu agradecimento, porque eu fico extremamente feliz quando eu posso dividir isso com vocês. Não entrou nenhuma pergunta aqui enquanto eu fazia essa finalização, então eu quero desejar uma ótima noite para vocês. Aqui são 2h56 da manhã, meu olhinho está até vermelho, mas eu estou extremamente feliz de poder aqui falar com vocês, de poder ter me preparado aí nessa noite para poder conversar, né? Trocar aqui essa ideia, esse conhecimento de forma tranquila, e é um conteúdo gratuito, então acho que vocês têm que compartilhar com quem vocês acham que faz sentido. E até a próxima live. Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda para mim um direct. Beijo!